Olá a todos, bem-vindos ao curso de formação de professores e tutores virtuais da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologias da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu nome é professora Renata Araújo e vou debater nesta videoaula com vocês acerca da temática Introdução à Educação à Distância. Dentro deste tópico de debate, iremos permear os pontos de conceituação da educação à distância e educação online, a educação e a cibercultura, o que muda nesse novo cenário, a interatividade e desenho didático, que são temas também de suma relevância, características desta modalidade online, falar também da equipe multidisciplinar, permeando a descrição do trabalho dos sujeitos tutores virtuais, professor formador e discente nesses papéis, e a mediação, findando, mediação pedagógica online. Adentrando sobre a questão do conceito de EAD, da modalidade, sabemos que há várias terminologias para o termo educação à distância, como aprendizagem aberta, teleeducação, entre diversas outras terminologias, bem como diversos conceitos. Né? Esta modalidade, como todos também sabem, é muito antiga, datando do século XVIII, com o primeiro curso de taquigrafia nos Estados Unidos, mas com cursos mais institucionais a nível internacional a partir do século XIX, onde temos aí como um norte a Universidade Open University na Inglaterra, que vem ter um cenário bastante promissor e que vai influenciar, né, no mundo inteiro com a sua forma de fazer educação à distância. No cenário brasileiro, temos que os primeiros cursos, né, à distância, sejam por correspondência, rádio e TV, através de diversas gerações, né, que a educação à distância permeou, a partir do século XX, né, em diante. E aí temos, a partir da LDB, né, 1996, que vai falar pela primeira vez, no artigo 80, sobre o ensino à distância, né, a possibilidade de se poder concretizar o mesmo de maneira complementar, bem como tem outras portarias que acontecem, que são publicadas em 2004, que vão trazer nada mais do que a possibilidade da educação à distância ser equiparada com a educação presencial e também a possibilidade de 20% de atividades virtuais serem realizadas nos cursos superiores. Além disso, temos o Decreto 5622 de 2005, que vai regulamentar a EAD enquanto modalidade educativa, onde eu trago para vocês aqui o conceito de EAD que é colocado através desse documento. Então, eles colocam como a modalidade, o MEC coloca como a modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios, né, de tecnologia da informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades em lugares ou tempos diversos. Sabemos que, apesar das diversas conceituações que são dadas para a EAD, se há uma convergência do ponto de vista de que essa modalidade tem como cerne a mediação pedagógica se dando através das tecnologias, ou seja, o processo de aprendizagem tendo que ter as tecnologias e essa condição do espaço-tempo diferido do professor com o aluno, o que não significa necessariamente estar distante, né? Comunicacional, desse ponto de vista comunicacional, ou seja, interagindo. E aí, a partir do emergir das redes, da internet e da possibilidade da globalização, da possibilidade de se construir colaborativamente online, emerge esse novo conceito que alguns autores já vêm trabalhando, como Silva, como Santos, como Moran, como Gomes, e que vai trazer a educação online como uma evolução da educação à distância, mas não apenas como uma evolução. Ela se acentua como uma nova forma de aprender e ensinar a partir do digital em rede. Ou seja, ela é um fenômeno desse novo momento que chamamos de cibercultura. Então, a partir dessa educação online, desse fenômeno da cibercultura, é possível ações de ensino-aprendizagem, né, atos de currículo, mediado por interfaces digitais,
a partir do computador conectado em rede, dos dispositivos móveis, que vão potencializar práticas educativas interativas e hipertextuais. Então, temos aqui alguma diferenciação colocada, né, entre a educação à distância e a educação online pelo Silva. Ele vem colocar que o desenho didático dos conteúdos de aprendizagem na educação à distância, ele é mais fechado, linear, pré-definido, né, mais unidirecional, do professor para o aluno. O aluno não ajuda nessa construção. Já as tecnologias da informação e comunicação são mais unidirecionais e reativas, né? Como a rádio, TV, DVD, entre outras, e até o computador conectado em rede online. Há práticas, né, que estão voltadas para esse olhar da educação à distância, ou seja, que já se vê a EAD como uma forma de transmissão do conhecimento, né? E a mediação da aprendizagem é de se dar de forma instrucionista, tarefista, transmissiva, né? A aprendizagem centrada na atuação solitária do estudante, com relação o professor como detentor do saber e o aluno como receptor. Então, é aquela comunicação, no que não podemos considerar nem tanto como comunicação, é aquela unidireção, todos, emissor para receptor. Na educação online, a gente já vem quebrar com esse olhar, ou seja, como se houvesse uma mudança paradigmática no ato educativo, colocado aqui por Silva e por outros autores. Barris vai falar que essa educação à distância, de certa forma, a gente já pode associar o paradigma que Barris traz como paradigma conservador, né, da sala de aula transmissiva, tradicional, da pedagogia da transmissão. E essa educação online mais voltada para o paradigma emergente, né, que é educar, que não está mais preocupado com a transmissão, mas com a construção de conhecimento com os sujeitos. Então, a sala de aula ela muda o desenho didático. O desenho didático ele é pré-definido, mas também redefinido no processo de forma colaborativa com seus agentes, utilizando de hipermídias. E a comunicação ela é unidirecional, multireferencial, todos os tipos de comunicação eles estão imbricados. Além disso, também as tecnologias, ou seja, o computador, o celular, tecnologias que eram mais voltadas para a mídia de massa, com tecnologias mais interativas, que possibilitam a cocriação em rede, como blogs, Twitter, Facebook, né, Wikipedia, entre outros, que vai fazer essa expressão dessa comunicação plural, multidirecional em rede. E a mediação da aprendizagem se dá por essa construção interacionista, colaborativa, relações mais horizontais entre professor, aluno. Entre essa relação se dá a construção colaborativa, tanto do desenho didático, como das atividades, como do processo de ensino-aprendizagem. Enfim, é todo mundo co-criando nesse processo. Então, daí nós vemos que há um novo momento histórico. Então, a educação se reconfigura com essa cibercultura, que a Cedo vai chamar de uma cultura da participação. Uma cultura onde todos podem participar, entrar, mexer, co-criar coletivamente. Pierre Levy vai falar em inteligência coletiva em rede, né? E também vai falar que é um conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, esse momento, modos de pensar e valores que vão se desenvolver junto com esse ciberespaço, ou seja, com essa rede interconectada mundialmente de computadores que vão dar essa potência de comunicação. Então, Lemos vai trazer que a cibercultura é a forma sociocultural que emerge dessa relação, dessa simbiose da sociedade, da cultura e das novas tecnologias de base microeletrônica. Então, essa simbiose ela vai acontecer uma cibersocialidade, novas formas de ser, estar e viver em sociedade, que Castells vai chamar de sociedade em rede, sociedade do conhecimento, a sociedade onde se modifica, né, essas formas, né, de estabelecer a comunicação. E aí, Lemos vai falar de três questões fundamentais dessa cibercultura. A primeira é a abertura do polo de emissão, ou seja, todos agora podem mexer, intervir na mensagem. Todos podem ser um autor, não apenas um reprodutor ou a pessoa que escuta a mensagem. Esses polos estão abertos a partir das redes e você pode criar
a partir de diversos mecanismos, a partir de blog, a partir de Twitter, a partir de games, a partir de N outras possibilidades que vai integrar essa inteligência coletiva em rede, essa inteligência distribuída por toda parte que Levi vai falar, onde as pessoas podem construir essas competências coletivas em rede, né? E elas se encontram e crescem mutuamente a partir da construção colaborativa do conhecimento. Então, o ponto 2, que Lemos também vai nos falar desse processo de cibercultura, é justamente a conexão generalizada dessas pessoas em rede, ou seja, todos podem co-criar colaborativamente. E, por fim, a reconfiguração das mídias, ou seja, as mídias estão imbricadas. Então, nós estamos vivendo um novo momento, uma sociedade que nos permite fazer uma educação não mais massiva e bancária, como Paulo Freire dizia, mas uma educação totalmente voltada para a construção de competências, desenvolvimento de habilidades e fazer com que o aluno tenha a construção de um conhecimento significativo a partir dessas interfaces digitais de informação e comunicação que possibilitam essa criação, essa interatividade. Né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, a Lúcia Santaella, ela vai dizer que esses dispositivos eles são integrados à nossa vida humana como se fosse a nossa segunda, né, natureza. Né? Além disso, ela vai dizer que essa banda larga, né, junto aos dispositivos móveis, possibilitou o estar conectado em ser conectado, ou seja, hoje os objetos humano, o computador, estamos conectados e possibilitando a construção da aprendizagem a partir da ubiquidade, ou seja, em qualquer momento, em qualquer lugar, em tempo real, a onipresença das possibilidades de se construir conhecimento, né, através das redes móveis, do notebook, do tablet, do smartphone. Então, entramos na era da interatividade, que Marco Silva vai descrever a partir de 3 binômios, que é a participação e intervenção, a possibilidade de você intervir na mensagem, a bidirecionalidade e hibridação, onde os polos de comunicação codificam e decodificam, ou seja, é possível criar e co-criar juntos, e a potencialidade e permutabilidade, que é a liberdade de combinar informações e produzir narrativas, ou seja, é você possibilitar rotas diferenciadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Né? Valente vai falar do estar junto virtual, que é justamente a gente criar essa comunidade de aprendizagem virtual, fazer com que todos tenham esse sentimento de pertença totalmente fundamental para que essa interatividade realmente se dê e essa aprendizagem colaborativa se concretize. E Bravo e Coslado vai falar de aprendizagem compartilhada e social, né? Que é um termo que vai remeter justamente a isso, a essa construção, né? A essa colaboração, a essa interconexão entre as pessoas construindo de maneira autoral e coautoral. Então, falamos de um desenho didático interativo. E o que é esse desenho didático interativo? Nós podemos ver aí nas imagens várias interfaces que existem dentro do ambiente virtual, como chat, como questionário, como wiki, como fórum, glossário, envio de mensagem, entre outras. Então, é o professor permear, fazer com que esse ambiente virtual, esse desenho das atividades no ambiente virtual, esses conteúdos de aprendizagem, se dê através de atividades significativas, com estratégias diferenciadas, múltiplas, né? Que o ambiente virtual seja realmente um hipertexto onde o aluno vai se perder naquela rota, naquele mapa, enfim, fazer a sua rota de aprendizagem a partir não só do texto, mas da mídia, de mídias diversas, fazendo com que esse processo de ensino-aprendizagem seja realmente imbuído de atividades que vai mexer realmente com a construção do aluno, não do ponto de vista apenas teórico, mas relacionando esse conhecimento teórico ao conhecimento prático, né, de sua formação e de sua atuação profissional. Então, temos algumas características aqui inerentes à modalidade online, como já falamos, tecnologias digitais de informação e comunicação, a rede e o computador conectado móvel, que vai possibilitar com que nós façamos a aprendizagem móvel online, a partir, né, do mobile learning, essa ubiquidade que já foi falada, a interatividade como um plus comunicacional, né, a capacidade da gente poder se comunicar, ela por muitos e diversos meios,
né, a partir do ciberespaço, a possibilidade de realizar teleconferências, videoconferências, de poder concretizar o ensino a partir do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a partir de interfaces de comunicação que se dá de maneira síncrona, ou seja, em tempo real, ou assíncrona, em tempo diferido, como os fóruns, o glossário, a wiki, ou seja, tem a possibilidade de autoria e coautoria em rede, o hipertexto, que é esse rizoma que Deleuze e Guattari vai falar, né? Um mapa a ser construído, que sempre se desmonta, que é desmontável, com múltiplas possibilidades de entrada e saída. E tem também o hipertexto, que tem como características a usabilidade, ou seja, o fácil acesso à informação navegável, a multivocalidade, ou seja, diferentes pontos de vista, a intratextualidade, conexões dentro de um mesmo documento, intertextualidade com outros documentos e bem como a multilinearidade, onde os alunos podem perfazer caminhos e rotas diversas, dependendo de como o professor propuser o seu desenho didático dentro do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. E hipermídias, que é justamente a junção das mídias, do som, do texto, da imagem, né, dos vídeos, tudo isso condensado e remixado, né, e possibilitando o aluno ter múltiplas e diferentes formas de construir esse conhecimento e de estar, né, construindo também, não só pessoalmente, mas colaborativamente. E o aprender em rede, ou seja, essa comunidade que se torna, né, de aprendizagem, onde todos aprendem com todos, onde é possível mobilizar os conhecimentos a partir de várias interfaces dentro e fora dos ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui vamos falar um pouco que a equipe multidisciplinar é uma equipe que a educação à distância ela é inerente, né? É inerente à existência dessa equipe para o acontecimento da EAD, porque são vários profissionais que precisam estar envolvidos para que a gente possa concretizar um trabalho dentro dessa modalidade de ensino. Dentre eles, eu cito aqui alguns professores, design gráfico, educacional, programador, profissionais das multimídias, uma equipe administrativa, coordenadores, tutores, web design, suporte técnico. Então, é uma grande gama de profissionais que estão envolvidos nesse processo, trabalhando de maneira colaborativa para que o objetivo de ensino-aprendizagem seja concretizado. Adentrando aos papéis dos docentes, vamos ter aqui como primeiro deles a inclusão digital. E a inclusão digital é não apenas você ter acesso aos recursos da tecnologia, aos aparatos técnicos, mas também usar esse emaranhado de possibilidades e ferramentas para o uso prático. Além disso, há uma fala sobre o letramento, a importância do letramento ou literacia digital, que muitos autores também falam sobre esse termo, que no contexto do professor vai muito além dessa possibilidade de você coletar informações que são significativas, mas de arquitetar, né, desenvolver competências para arquitetar um processo de ensino-aprendizagem que leve em consideração essas tecnologias de acordo com seus objetivos de aprendizagem que sejam significativas para essa aprendizagem, ou seja, desenvolver essas competências para planejar o processo de ensino-aprendizagem em ambiente virtual de aprendizagem. Então, vemos também um outro conceito importante aqui, que é o de polidocência, que Daniel Miller vai nos trazer como um olhar sobre a possibilidade da docência na EAD, que se dá de maneira tanto fragmentada, com cada um tendo seus diversos papéis, ou seja, tem professor autor, professor formador, tutor, ou seja, N papéis que são assumidos, que podem ser de docência direta ou de apoio à docência, como também a questão da docência compartilhada e coletiva, né? Não de uma unidocência, mas de um poli, de várias pessoas juntas, sendo responsáveis por um objetivo final, que é o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, temos as questões de que o professor precisa conhecer os discentes, seus estilos de aprendizagem, ter empatia, criar um desenho didático interativo verdadeiramente, né? Ter uma prática educativa inclusive, para isso a gente tem dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o NACES, né? Que é um núcleo de acessibilidade que vai ajudar aos docentes a pensar a sua disciplina a partir
dessas singularidades dos estudantes, dessa pessoa com deficiência, seja elas quais forem, para dirimir essas barreiras que podem ser atitudinais, pedagógicas, comunicacionais. Né? Além disso, temos que o professor ele precisa ser esse arquiteto de percurso educativo, esse alimentador dessas inteligências coletivas no AVA, um mediador do processo, ter feedback e avaliação contínua, qualitativa e aprender continuamente e ser um professor reflexivo. Isso é fundamental para a docência. Ou seja, esse processo de ensino-aprendizagem, ele não se dá apenas do docente para o discente, porque o docente também aprende, né? Com o discente e vice-versa, mas o professor ele precisa continuamente estar se apropriando, né, se ressignificando, repensando, principalmente os docentes que hoje muitas vezes não têm essa prática, né, ou está chegando agora nesse universo educativo online e ainda está construindo essa identidade docente de ensinar, né, de fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer a partir de ambientes virtuais de aprendizagem com interfaces digitais, né, diversas dentro e fora do ambiente virtual de aprendizagem. Então, para além disso, temos os papéis dos sujeitos discentes, que também precisa ser um incluso letrado digital. O discente ele precisa ser autônomo, interativo, mas para que ele seja interativo, o professor também precisa, né, fazer com que essa interatividade esteja potente dentro do desenho didático do ambiente virtual. Construtor do conhecimento, colaborador com os pares, o aluno precisa ser um gestor do processo de aprendizagem, sendo um líder, ajudando os amigos, mas também sendo um gestor da sua própria aprendizagem, tendo responsabilidade, sabendo que dele depende também, né, das suas reflexões, das suas pesquisas, das suas significações, né, e também do olhar do outro, não só apenas o olhar do professor, mas o olhar do outro, como também é importante para a sua construção do conhecimento. O estudante precisa ter isso em mente e o professor precisa criar situações que envolvam não apenas essa produção autoral, mas principalmente essa produção coautoral e essa visibilidade da importância dessa produção coautoral para a formação significativa dos discentes, ou seja, ele perceber que o outro também é importante para que ele aprenda. Então, além disso, precisa ter uma disciplina, uma organização do tempo, uma motivação e um sentimento de pertença que é criado a partir também, não só dos alunos se sentirem à vontade nesse ambiente virtual, mas como partícipes. E isso também o professor precisa auxiliar para que essa coisa, esse sentimento de pertença aconteça. Curiosidade é essencial por discente ter e a proatividade, né, de fazer, de buscar, de construir e ter em mente que ele precisa aprender a aprender, né? Está ali constantemente, não só aprender a fazer, a ser, né? A conviver, mas também aprender a aprender, que é um dos grandes desafios do século XXI, não só para os docentes, mas também para os discentes. Então, a gente fala aqui agora um pouco também dos papéis dos sujeitos tutores virtuais, que também vai ser aquele incluso e letrado digital, que também precisa ter empatia com os discentes, administrador desses feedbacks que não podem demorar mais do que 24 horas para que o aluno não se sinta isolado e só no ambiente virtual de aprendizagem. O professor tutor, ele tirar a dúvida dos alunos, orientar no estudo, ser um desenhista junto com o professor formador desse processo de ensino-aprendizagem, pois como ele vai estar mais próximo dos alunos nessa interação, ele vai estar sentindo como é que a turma, como é que os alunos estão recebendo aquele processo de ensino-aprendizagem que foi planejado, mas que pode ser ressignificado, ou seja, esse desenho didático interativo ele vai modificando em virtude do caminhar do processo. E aí o tutor é fundamental para que ele possa ajudar o professor a estar, né, redesenhando o caminho de aprendizagem em detrimento das dificuldades e da vivência de cada turma, né? Da forma como eles vão construindo o que foi proposto ou não construindo, né? Que vai dando para a gente nortes de como outros caminhos que devem ser seguidos. Então, ser um facilitador, um mediador, estimular a construção desse sentimento de pertença, de criar essa comunidade de aprendizagem realmente, onde todo mundo se sinta integrante, participante, colaborador, compartilhador do que pesquisou, né? Enfim, disponibilizar também materiais de apoio. O tutor também tem
essa possibilidade, incentivar a interaprendizagem e avaliar o aluno continuamente, e assim também como professor, né? Auxiliar nesse processo de avaliação contínua. Por fim, vamos falar em mediação pedagógica online, não menos importante do que o que já tratamos até então. A mediação pedagógica, já dizia Vygotsky, que nós temos uma relação mediatizada, né, com o mundo. A nossa relação com o mundo se dá por essa mediatização através de instrumentos e signos. Né? E ele vai falar de zona de desenvolvimento proximal, da importância de nós aprendermos com o outro, onde o conceito de mediação online, mediação pedagógica, ele é trazido para o cerne da questão e o papel da escola. E aí a gente traz esse conceito para o online também como de fundamental importância, né? De se ter essa zona de desenvolvimento profissional criada dentro do ambiente online para que os alunos possam realmente vivenciar esse processo de trocas, né? E o professor mediar esse processo, mas o aluno também ser um mediador desse processo. E mediar significa o quê? Segundo Levi, auxiliar, contribuir, problematizar, acompanhar o desenvolvimento do aluno, né? Alimentar as inteligências coletivas. Mazeto vai falar em diálogo permanente, troca de experiências, debate, promover situações, problemas, desafios, enfim, desencadear reflexões, atividades, criar conexão de aprendizagem da teoria com a prática, com a realidade. Então, mediar o processo de ensino-aprendizagem é algo que deve ser constante, é algo que deve professor e tutor estar em sintonia e justamente ter esse elo da mediação com a reconfiguração do desenho didático e a avaliação da aprendizagem também está sendo pensada juntamente com esses elementos. Por fim, gostaria de deixar essa mensagem para todos e espero que os conteúdos que debatemos aqui neste vídeo de maneira breve vocês possam aprofundar, ler mais a respeito do educar online e de quais são os desafios, né, de se fazer uma educação autoral, coautoral, interativa dentro desses ambientes virtuais e com essas múltiplas interfaces internas e externas ao AVA, né? Que todos vocês possam estar com essa vontade de ousar, de criar, de possibilitar um processo de ensino-aprendizagem realmente criativo, móvel no sentido de possibilitar aos alunos a colaboração, a construção entre pares, né? Aprender de maneira móvel também em qualquer canto, em qualquer lugar, e também de desenvolver competências e habilidades para a sua prática profissional. Bom, gente, encerro por aqui, deixo algumas referências para vocês e até o próximo vídeo.